retornando, prometo não me delongar muito, quero fazer apenas algumas ponderações a Vossas Excelências para que não fique qualquer obscuridade no momento em que forem julgar essa causa. É muito importante que seja pautado esse julgamento com base na transparência e com base na coerência. Foi dito aqui, demonstrado pela promotora, um vídeo da audiência realizado em dezembro, mediante a minha fala de que eu entrei no processo agora. Eu não fui cadastrada, eu nunca fui advogada do Herbert antes da fase do artigo 479. Como eu disse aqui para Vossas Excelências, a advogada dele há muitos anos é a doutora Keitany, que me convidou para fazer o júri, inclusive. Na audiência de instrução e julgamento, que eu inclusive exibi um vídeo para Vossas Excelências, onde dá para ver a minha cara de lua muito claramente no vídeo. Não sei se Vossas Excelências perceberam que ela está num quadrado e eu estou em outro. E nitidamente pode ser percebido que ela estava dentro de um carro. Eu entrei na audiência a pedido dela, que é muito minha amiga, meramente para auxiliá-la, visto que ela estava em viagem a trabalho por uma questão de emergência. Mas eu não era advogada do processo. Eu entrei e fiz um ato. Não tem os autos desse processo. Se tiver, a doutora pode exibir aqui agora para Vossas Excelências que eu me calo. Uma petição com meu timbrado, uma assinatura minha, doutora, meu cadastramento. Na audiência, eu acabei de falar. Eu quero que a senhora mostre que eu me calo uma petição com assinatura minha ou meu timbrado. O subestabelecimento que seja nos autos desse processo. Não tem, eu não era, eu pedi na audiência. A senhora está com dificuldade cognitiva, aí eu já não posso fazer nada. Eu fiz a audiência, um pedaço da audiência, porque se a doutora quiser, ela pode demonstrar a integralidade. Inclusive, eu entrei no final da audiência por videoconferência. Eu não era advogada desse processo. Tanto não era, que eu precisei te pedir aqui perante a Vossas Excelências. Eu virei pra Keitany e falei: de que ano que é o tráfico dele? Acho que 2013. Eu não tenho esse conhecimento, ele é meu cliente, não. Ele é cliente dela há muitos anos. E aí querer forçar que eu ia mentir para Vossas Excelências 3 anos de diferença, de 2013 para 2016, um crime de tráfico que a pena foi menor que 2 anos, um fato que está documentado no processo, que tem 500 vezes a juntada de CAC e FAC dele, com um fato que eu poderia ser desmentida na hora, é achar que eu sou idiota. Eu não preciso mentir um fato que é documentado no processo. Então, que fique muito claro quanto a isso, porque aqui eu não quero manipular as informações para que Vossas Excelências votem comigo, não. Mas eu, quando eu chegar hoje lá no lugar que eu estou hospedada, que é uma parte aqui perto, independente do resultado desse julgamento, eu vou dormir com a consciência plena e livre por 2 razões. A primeira é que eu reconheço que o meu trabalho, ele não é o fim. Que o que eu faço aqui é meramente ser um instrumento. Eu sei que eu demonstrei para Vossas Excelências várias provas, porque foi dito aqui que a defesa trabalharia só com o emocional. Aí eu mostrei boletim de ocorrência, eu mostrei despacho, eu mostrei relatório de investigação, eu mostrei relatório de análise de imagem, mas eu estou trabalhando só com emocional. Aí eu não sei se eu estou fazendo uns bicos daquele pessoal que faz hipnose, se eu sou odalisca de circo para ficar aqui tentando seduzir as pessoas e levar no meu papo. Realmente não sei. Mas o que foi demonstrado aqui para Vossas Excelências foi a prova do processo. Não foi um relatório, só um despacho ratificador, que só é feito mediante a formalidade da audiência de custódia, que é para analisar se teve irregularidade ou não, se vai responder em liberdade ou não. Porque o próprio relatório, inclusive, no próprio relatório, segundo a promotora, só tinha o boletim de ocorrência e as oitivas dos policiais que prenderam ele. Mas tem aqui, inclusive, olha, aportou aos autos o vídeo do fato. O delegado, quando fez o despacho ratificador, e é óbvio que ele ia ratificar o flagrante, porque os próprios policiais falam em depoimento e o próprio Herbert fala no depoimento, não. Os policiais falam, não, ele trouxe tal e tal informação, inclusive aqui, olha, o policial militar Jonathan Velar de Lara e Santos traz as informações. Sem coação e por livre e espontânea vontade, Herbert confirma ter sido o autor do homicídio contra a vítima Matheus. Perguntado sobre a motivação, Herbert relatou ao depoente que vinha sofrendo constantes ameaças da vítima, que é ex-cônjuge da atual companheira de Herbert, e com ela mantém um relacionamento aproximadamente 1 ano e meio. E que o depoente, na manhã de hoje, a vítima Matheus passou pela rua em que Herbert trabalhava, ele narrou todos os fatos.
que eu tô contando aqui pra Vossa Excelência não é uma história que eu acabei de criar, que eu cheguei nele e falei assim, aqui, nós vamos contar isso aqui, porque isso aqui nós vamos mentir, vai colar pra caramba. Então o policial mandando ele contou tudo, do jeito que ele contou tudo. Que é o policial condutor. O próprio policial fala, não, ele confessou o crime, não, ele fez tal coisa, não. Inclusive o próprio policial fala assim, ó. Herbert disse que a arma, um revólver calibre 32, foi deixada escondida no município de Arcos, dando a localização exata da arma. Que essa informação foi compartilhada pelo depoente, que é o policial, com a equipe policial daquela cidade, que através dessas informações conseguiram localizar o revólver. Foi dito aqui para Vossas Excelências, ele não confessou, ele só falou porque estava preso. Não sei se é a primeira vez que Vossas Excelências são jurados, mas eu sou advogada há bastante tempo. E antes de eu ser advogada, eu já trabalhava no escritório. A coisa mais comum que tem é da pessoa ser presa e falar, quê? Vou falar nada. O cara foi preso lá em Belo Horizonte, precisava dele falar o lugar exato que ele deixou a arma de fogo, porque o policial está falando aqui, ó. Através das informações que eles compartilharam, a sua parte falar um pouco mais baixo, está incomodando. Através das informações que eles compartilharam, eles localizaram a arma no local exato. Ele precisava ter dado essa informação, ele já estava preso. Ele ia ficar preso, ele foi avisado desde o primeiro momento, olha só, réu de crime de homicídio responde preso, muito difícil. Eu mesma nunca vi um réu de homicídio se responder em liberdade, principalmente com arma de fogo, esquece. Vem várias questões, vem o risco da instrução processual, tem o risco da pessoa fugir, tem o risco da pessoa ameaçar a testemunha, tem uma série de fatores que eu nunca vi. Se ele não tivesse de boa fé, ele teria dado todos os detalhes para a equipe que o prendeu? Claro que não. Mas é porque ele estava preso. Então, tudo que ele fez aqui, para demonstrar boa fé processual, para demonstrar que ele reconhece o erro, a maneira como ele se portou aqui, tudo isso, então, nós vamos arrumar uma justificativa. Mas ele confessou e ajudou a prender a arma. Não, mas não presta, não. Mas o tráfico dele é de mais de 2016, 9 anos atrás. O cara era trabalhador, várias pessoas conhecem ele. Aqui é cidade pequena. Se o Herbert fosse bandido, igual foi dito aqui, eu sou contra a arma para traficante. Ele não é traficante. Várias pessoas da cidade sabem que ele era uma pessoa trabalhadora, ele não é bandido. Pode já ter sido no passado. Mas aí o passado, ele tem que carregar o martírio do passado ad eterno, ele nunca vai poder ser nova criatura. Porque Deus deu o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser novas criaturas libertas do pecado. Todo mundo, menos você, Herbert. Jesus Cristo morreu, mas não vai para você não, viu? Foi mal. Daqui a um tempo aí, se Deus ficar com dó da humanidade de novo, vier um novo Salvador, aí a gente vê teu caso, mas por enquanto para você não vai. Ele tem que carregar para sempre. Mas ele era trabalhador, era pai de família. Gente, a cidade aqui é pequena. Domingo, quando eu cheguei aqui, eu comi ali nessa avenida principal, num restaurante de massa. Aí eu fui super bem atendida por uma mocinha ali. Num intervalo mais cedo, enquanto eu fumava na porta do fórum, eu vi ela passando. Cidade pequena, você encontra as pessoas, você fica sabendo de situações. Se ele fosse um cara bandido, perigoso, assassino, matador, vingativo, Vossa Excelência saberiam dessa forma dele, é comarca pequena. Se ele fosse um cara que aterrorizava a região, Vossa Excelência saberiam disso. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dele e dizer que ele é um santinho que anda, não. Ele está errado, ele tirou uma vida. Mas qual que foi a circunstância que ele tirou essa vida? Mas não há que se falar em privilégio porque a provocação, porque foi ele que foi lá. Mas ele está falando desde o dia da prisão, desde 13 de setembro de 2024, que ele foi no intuito de conversar. Inclusive, o próprio policial militar fala que, olha, Herbert relatou que foi atrás de Matheus para tentar conversar, mas que foi armado com um revólver calibre .32 a fim de se defender de um eventual confronto. Ainda, segundo Herbert, ao iniciar a conversa, Matheus tentou acertá-lo com uma barra de ferro, momento em que Herbert sacou o revólver e efetuou os disparos em defesa. O próprio policial fala que ele contou que ele foi tentar conversar. É crível pensar que por que ele foi conversar armado? Eu não iria também desarmado, não. Eu ia levar alguma coisa. Porque o cara tava com uma arma branca. E outra coisa, quem garante que ele não poderia estar armado também? Porque constantemente ele falava que ia matar ele. Se uma pessoa fala que vai me matar, eu não vou esperar que ela me entregue um buquê de flores com uma caixa de cacau show, não.
Eu não vou conversar com ela levando pra ela um buquê de rosas pra falar, oi, não, eu sei que você falou que você quer me matar, mas eu vim aqui de peito aberto, correndo o risco de tomar um tiro, sem poder me defender, pra gente tentar resolver a situação. É crível acreditar nisso? Ainda sobre as ponderações da réplica, a promotora também disse que ela não é contra as pessoas terem arma de fogo para se defender. Isso aí a gente discorda, eu sou muito contra. Eu poderia ficar aqui 5 dias, poderia pôr um palanque na porta do fórum, a gente faria uma micareta de arco, eu ia ficar igual a Ivete Sangalo nos 5 dias falando por que eu sou contra. E é justamente por isso. Infelizmente, a grande parte da população não tem controle emocional para ter uma arma de fogo. Imagina o tanto de gente que tem problema de controle emocional, de inteligência emocional, com uma arma de fogo na rua, para acontecer o que aconteceu. Imagina a população armada com facilidade, o tanto de problema que nós teríamos. Porque do mesmo modo, por exemplo, o meu pai é CAC, meu pai tem arma de fogo desde que eu me entendo por gente. Meu pai foi do exército, meu pai foi militar, meu pai tem arma de fogo, a gente tem em casa arma de fogo desde que eu me entendo por gente. Eu vi a arma de fogo do meu pai, se bobear, se eu tiver visto em 30 anos, umas 3 vezes foi muito. Uma dessas vezes foi inclusive a mudança que a gente teve que ir lá esvaziar cofre. E aí eu lembro de uma vez que eu era criança, que a gente mudou pela primeira vez, esvaziou o cofre. Eu era uma criança muito mexedora, fui lá mexer nas coisas da minha mãe, aí eu lembro que eu cheguei na casa do meu avô assim, em choque, porque eu via TV. Aí eu cheguei e falei, vô, você não sabe o que eu vi? Aí ele, o quê? E aí eu fiz, pá. Aí o meu avô acabou com a raça do meu pai, como você deixa uma arma pra criança ver? Porque se a Aline é mexedeira, se a Aline pega e dá um tiro em alguém sem querer, se ela se dá um tiro sem querer? Meu pai é uma pessoa controlada emocionalmente. Agora pensa, uma pessoa que não tem controle emocional com uma arma de fogo com facilidade. Ah, mas ele tinha que responder por porte legal de arma de fogo. O cara é tão bandido, ele é tão traficante, tão matador, tão de má fé, que ele falou pra polícia onde que estava a arma. Ele oportunizou a polícia militar a prender a arma. Será que se ele não tivesse dito, a polícia ia achar essa arma onde estava? Se ele tivesse com tanta má fé processual, se ele quisesse tanto fugir da responsabilidade, igual foi dito aqui, ele teria dado todos os detalhes do crime? Até porque, sinceramente, é muito difícil. Isso eu digo pra vocês pela experiência. É diferente quando você pega um processo pra fazer de um cara que é bandido, de um cara que é um cara que praticou um crime. Porque existe diferença. O bandido é aquele cara que vive para praticar reiteradamente diversos crimes. É o traficante habitual, é o matador de aluguel, é o cara que é roubador, que é ladrão, que mete assalto, que tu tá saindo da tua casa e ele vai lá e mete uma arma na tua cara e rouba o teu bem que você trabalhou a vida inteira para ter. É diferente do cara que praticou um crime. Porque o bandido, quando ele chega numa delegacia de polícia, ele fica em silêncio. Ele chega na audiência, ele fica em silêncio. Ele chega no júri, ele fica em silêncio. O Herbert é tão bandido mal que ele chegou na delegacia, tinha uma reportagem da Itatiaia, e o repórter, você pode falar com a gente? Um minuto? Posso, claro. Ele confessou na Itatiaia antes de confessar em qualquer lugar. O vídeo já estava circulando. O delegado, para retificar a prisão, analisou o vídeo. Foi dito aqui também que foram feitos diversos habeas corpus, são 2 habeas corpus. Até porque a natureza da prisão processual foi modificada, a defesa tem o direito, sim, de tentar, minimamente, que a pessoa responda em liberdade. Até porque ele tinha uma filha que morava parte do tempo com ele, né, e tinham várias questões. Foi solto? Não, porque foi um entendimento de que naquele momento processual ele não deveria ser solto. Mas qual diferença faz a defesa ter tentado impetrar um habeas corpus para soltá-lo ou não? Porque aqui o que está sendo discutido não é o manejo processual. Não é o que a defesa fez anteriormente. O que a defesa anterior suscitou antes de mim, eu não posso me responsabilizar. O que a defesa anterior trabalhou antes de mim, eu não posso me responsabilizar. O que era o entendimento, o que foi dito antes de mim, realmente eu não estava no processo. Tanto que hoje, quando nós chegamos ao fórum, né, a moça da portaria falou assim, vocês, é audiência? Sim, é júri. Ela tá todo mundo cadastrado no processo? Eu falei, eu e ela não, só a doutora Keita, ele vai se estabelecer agora em ata.
Ah, não, pode subir então, qualquer coisa a gente manda perguntar pro juiz. Eu não estava cadastrada no processo. Se teve uma suscitação, se teve uma arguição, se teve uma discussão em alegações finais, é uma coisa. O que está sendo submetido hoje a julgamento é o que está sendo exposto para vossas excelências. Por fim, foi dito aqui também que o homicídio, que o terceiro quesito, que é o quesito genérico, que é o jurado absolve o acusado, seria o, abre aspas, o quesito da impunidade, porque para mim é uma vergonha escutar isso. Porque vossas excelências não têm obrigação de votar, nem comigo, nem com o Ministério Público, não. Vossas excelências têm que votar de acordo com a convicção íntima de cada um. Porque, como eu disse anteriormente, independente do resultado aqui hoje, eu vou dormir com a minha consciência plena de saber que o que eu precisava expor aqui, eu expus. Que muito antes de eu levantar hoje e tomar banho, vestir a minha roupa e vir fazer esse julgamento, Deus já sabia o resultado. Nós aqui somos instrumentos para uma vontade divina que é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas vossas excelências devem votar de acordo com a convicção íntima de cada um. Porque muito mais vale o que vocês acreditam e entendem internamente. Será que eu tenho que submeter a julgamento aquele cara ali, que tem uma passagem por tráfico, foi condenado a uma pena assim, que depois ia ser indutada, inclusive, né, e que reconstruiu a vida, que trabalhava honestamente, que cuidava das filhas, da esposa? Eu tenho que condenar ele como se um traficante fosse, como se ele fosse um bandido? Ele era um bandido? Será que foi um crime premeditado? Será que o fato de que, porque tem foto no telefone dele com arma de fogo? Tá, mas será que tinha alguma foto no telefone do Matheus? Será que o fato dele ter uma foto com arma de fogo anula toda a trajetória dessa história trágica? Porque eu torno a dizer que é tragédia sim, que não foi um crime por vingança não. Porque se fosse vingança, da primeira vez em que o Matheus fez desaforo com ele teria ido atrás do Matheus e teria matado o Matheus. Se fosse vingança, ele teria feito vários disparos, porque munição ele tinha. Mas ele deu um tiro certeiro no peito. Então, você é o bichão mesmo, você é atirador de elite. Aí eu vi que tu é brabo. Porque recentemente nós perdemos um policial militar que não conseguiu disparar num bandido e que perdeu a vida defendendo a sociedade. Constantemente nós vemos policiais que não conseguem efetuar disparo em operação e acabam se lesionando, acabam perdendo a vida, infelizmente. Policial que é militar, que tem treinamento, a gente vê eles não conseguiram acertar um tiro. Mas o cara que tinha um lava-jato, que tem uma condenação por tráfico de 2016, ele mirou, descendo da moto, deixando a moto cair. Ele acertou o peito porque ele mirou, porque ele é atirador de elite. Aí a gente tem que dar muita moral pra ele. Aí ia falar pra ele assim, tu é bravo, tu é melhor que a PM, você pode dar curso na PM. Inclusive, policial, quando o senhor voltar pro presídio, o senhor fala, daqui nós vamos pegar um treinamento com esse menino, ele não é um tiro, ele acertou o peito em movimento, ele é o bichão mesmo. Isso é uma fatalidade, não foi um crime premeditado, não foi um crime por vingança. Não tem um lastro sequer de que tenha sido premeditado e que ele tenha agido com crueldade, com vingança, porque a pessoa que quer se vingar, ela não se vinga meramente para ir lá e matar, não. Ela quer humilhar a pessoa. Quando a outra quer vingança, ela quer reduzir a humanidade do outro. É fazer com que o outro se sinta animalesco. E o que ele fez não foi isso. Então, só para reiterar e finalizar com vossas excelências, os pontos em que foram discutidos aqui sobre as possibilidades da aplicação do homicídio privilegiado, foi dito aqui que a gente queria 3 oportunidades de impunidade, o que não é verdade, mas o relevante valor moral é quando a pessoa tenta defender algo que é moralmente relevante, de magnitude para ele mesmo. O Matheus estava ameaçando o Herbert há meses. O Matheus colocava em discussão até a masculinidade, a virilidade do Herbert. O Matheus provocava o Herbert durante meses e no final falava assim, você não faz nada porque você não é homem. Você não é homem, não? Vou te matar. E ameaçava perto da filha, e ameaçava perto da enteada, e ameaçava perto das pessoas, expunha perto de terceiros,
e ficava constrangendo ele no local dele de trabalho, porque ir lá no local de trabalho do Matheus, muita vez que terminou em tragédia, não pode. Mas o Matheus ficar durante meses indo procurar o Herbert no local de trabalho dele, tudo bem. Ah, mas não chamou a PM. Então, nesse quesito, a defesa pede que quando o juízo quesitar em face do relevante valor moral, que Vossas Excelências reconheçam. Caso Vossas Excelências entendam que não tinham relevante valor moral, então, a defesa pede que Vossas Excelências reflitam acerca do relevante valor social, visto que não era somente o Herbert que estava sob ameaça, era também a sua companheira, bem como a sua enteada e a sua filha. O chefe de família tem que proteger a sua família, a sua prole. Ali, infelizmente, nós estávamos num contexto de posse, onde a Júlia, ela não era a Júlia, ela não era uma pessoa, ela era um objeto de posse do Matheus. E o Herbert tentou resolver a solução não somente para que ele vivesse em paz, mas para que a sua família vivesse em paz. Porque naquele dia, enquanto ele foi deixar a sua enteada na escola, a sua enteada pegou e não queria soltar na mão dele, com medo de acontecer alguma coisa com ele. E a gente está falando de uma criança. Como que essa criança vai crescer? E que bom que ela tem uma mãe que leva para o psicólogo, que faz um tratamento, mas ainda assim a gente sabe que a criança não cresce com total plenitude cognitiva, isenta de qualquer trauma, de qualquer sequela. Ah, é porque colocou o vídeo dela aqui e mandou ela chorar para convencer. Isso chega a ser cruel. Chega a ser cruel querer insinuar que uma criança estaria sendo forçada a chorar para comover Vossas Excelências. Porque a Júlia, muito antes de ser companheira do Herbert, ela é mãe da Liara. Ela não ia expor a filha dela numa situação nesse sentido. Então, a defesa pede aqui também que, quando for quesitado pelo juízo acerca do relevante valor social, que Vossas Excelências reconheçam também sobre todos os fatos e todas as vezes que nós ligamos a televisão e nos deparamos com homens que matam mulheres, né, que se vingam de mulheres, que matam os atuais companheiros das mulheres, e das mulheres como são vulneráveis mediante a todo esse cenário, né, que nós vivemos tão trágico de sermos o terceiro país do mundo que mais mata mulheres. E por fim, a defesa também sustenta o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Porque foi dito aqui para Vossas Excelências que não teve provocação e que o Herbert que ficou provocando. Quando nós percebemos, e tem vários relatos, inclusive há comprovação de que ele tenha passado ali na rua deles, e o próprio policial documenta nos autos, que também foi mostrado para Vossas Excelências o inquérito, né, o relatório circunstanciado de investigação, de que o Matheus fazia uma rota mais longa para passar lá e ameaçar eles, para passar lá e ficar perturbando a paz dos outros. E o Herbert foi lá para tentar resolver a situação, porque se ele tivesse sido disposto a matar, ele já teria chegado matando. Ele mostrou que ele estava armado. E mesmo assim o Matheus correu atrás dele com uma barra de ferro. Ele mostrou que ele estava armado. Tem um vizinho que fala, não, primeiro teve um disparo, eu escutei um disparo primeiro para depois ter usado na rua. Ele relatou que o Matheus falou assim, essa arminha sua é de brinquedo, você vai dissimular. Ele deu um tiro pra cima para mostrar que a arma era de verdade e falou, não chega perto de mim. E aí o cara corre atrás dele com uma barra de ferro, desse tamanho. E aí vem falar que não tem provocação. Quando eu falo que não tem provocação, mediante a tudo que vem sendo exposto para Vossas Excelências, com a devida vênia, é debochar da capacidade cognitiva de Vossas Excelências. Porque se eu chego num lugar para conversar com uma pessoa, a pessoa me ataca, eu viro para ela e falo assim, não chega perto de mim que eu tô armada. A pessoa vira para mim e fala que eu não tô armada, que a minha arma é de brinquedo e que ia me pegar. Eu dou um tiro pra cima e saio fora. A pessoa corre atrás de mim com uma barra de metal, ela tá me provocando. E o que foi dito antes? O que foi verbalizado pelos dois? Porque os dois eram pessoas que trocavam palavras de afeto. Obviamente, por isso que não há de se falar em provocação. E é completamente compreensível de que o Herbert tenha ficado fora de si. Porque era uma situação que vinha sendo perpetrada há muito tempo, que vinha sendo perdurada há muito tempo, que ele não aguentava mais.
É completamente compreensível de que no dia que ele teve peito de querer resolver a situação, o cara ainda debochou dele, ele ficou sim emocionalmente abalado, ele ficou sim tomado por violenta emoção. Então a defesa pede que Vossa Excelência, no momento da aquisitação também, acolham, caso não entendam pelas outras duas possibilidades, que entendam que ele agiu sim, impelido por domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação, porque é nítido, inclusive é demonstrado nos próprios relatórios de investigação. Eu encerro aqui a minha fala, deixo a Vossas Excelências a reflexão de votarem como quiserem. A defesa também não diverge do Ministério Público quanto aos dois primeiros quesitos, que é o quesito da materialidade da autoria, mas a partir dali a defesa tem algumas divergências com o Ministério Público. E quanto ao quesito genérico, se Vossas Excelências entenderem que há, sim, uma motivação, que entendam que o Herbert deve ser perdoado, que ele deve ser alvo de clemência e quiserem absolvê-lo para que recomece a tua vida, que votem assim, mas que votem de acordo com a convicção íntima de cada um, para que à noite possamos todos dormir com a consciência tranquila de não ter fomentado um excesso punitivista, porque graças a essa propagação do excesso acusatório, hoje nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Hoje nós temos, assim, já são 24 mortes, né, no sistema prisional de Minas Gerais, por conta de um rodízio humano pela superlotação, porque o Brasil, infelizmente, prende não. Ele tem que ser preso, ele tem que ficar preso, ele tem que ser condenado, mas ele tem que ser condenado com proporcionalidade pela ação que ele fez. Ele tem que ser responsabilizado. Ele não tem que ser ovacionado e ser alvo de justiçamento. Então, mais uma vez, eu agradeço a Vossas Excelências, eu reitero os meus cumprimentos e deixo de reflexão que Vossas Excelências tenham sabedoria para votar, assim como o rei Davi, a humildade de um franciscano e a plenitude de um monge. Muito obrigada, Excelência. A defesa descansa.